Fábio Xerém é engenheiro civil e atua como deputado estadual há 2 mandatos e agora é candidato ao Senado em Minas, pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Xerém contou um pouco sobre sua trajetória. A gente é nascido no interior, na cidade de Lavras, atuou na infância numa lojinha que tinha na frente da nossa casa. A gente trabalhava com meu pai montando móveis e cadeiras e fazendo as entregas. Depois, incentivado por ele e pela família, de forma geral, a gente entendeu que tinha que estudar. A gente passou no vestibular na UFMG e formou em engenharia civil com ênfase em estruturas. Começamos a trabalhar e aí não paramos mais. Construímos muito no estado, mais ou menos 15 mil unidades habitacionais, 250 mil metros quadrados, e ainda com 37 anos eu decidi que eu queria contribuir com a sociedade. E ali me tornei político, tentando me tornar prefeito na cidade. Não sendo feliz nessa primeira eleição, ficando em segundo lugar, nós nos elegemos deputado 2 anos depois, o que foi uma alegria para a minha cidade, que tinha 25 anos que não tinha um representante na Assembleia de Minas. A partir daí, o nosso grupo político assumiu a cidade de Lavras, prefeitos do nosso grupo político, e onde uma administração honrada que funciona, e de tal maneira funciona, que o pagamento do servidor, mesmo com essa crise, ele é efetuado no último dia do mês. Não tem uma conta em atraso, não tem nenhum escândalo, e Lavras prospera já há 8 anos nesse sentido que nós... 8 anos, 6 anos nesse sentido que nós estamos trabalhando. E surgiu a oportunidade com o apoio do Márcio Lacerda. Primeiramente, eu apoiava o Márcio Lacerda porque ele era a esperança de um voto diferente em Minas, um voto que não fosse para trás, um voto que desse a chance para que algo diferente acontecesse. Mas o Márcio enfrentou grandes resistências pelo seu potencial de voto, pela sua capacidade, pelo seu prestígio junto à população, e inviabilizaram a candidatura dele. Convocado pelo Márcio, pelo Ciro Gomes, pelas forças que nós representávamos, nós assumimos aí a candidatura ao Senado de Minas Gerais e estamos tendo uma excelente receptividade da população pelo nosso projeto sensato, com bom senso, com vista a atender a todos. O que acontece hoje? Minas Gerais só tem senador pela metade. Nós temos senadores que trabalham ou para um partido político, ou nós temos senadores que trabalham para uma ideologia. Dessa forma, o senador de Minas, ele só trabalha com metade do campo político que tem que trabalhar. Nós queremos conversar com as autoridades postas, independente de ideologia, independente de partido. Isso gera um ganho muito grande, porque estaremos abertos para qualquer prefeito, independente do partido, para qualquer governador, para qualquer presidente, e vamos conversar com todos os senadores, da forma que o mineiro gosta de fazer, da forma que o mineiro gosta de trabalhar e sabe que esse é o nosso modo, é isso que funciona. Olha, a sensibilidade política é algo que surgiu na vida empresarial. Nós percebemos que, apesar de gerar emprego e oportunidade, não era suficiente a nossa postura, a nossa conduta enquanto cidadão, sem sensibilidade política. O operário, o trabalhador, ele traz uma série de necessidades, né, além do próprio trabalho. E essas necessidades, elas só podem ser resolvidas através de políticas públicas. Nós, na Assembleia, nós procuramos suprir essas demandas. Primeiramente, nós ajudávamos as instituições que já ajudavam. Nós somos os campeões de emendas parlamentares para as APAES, para os asilos, para as casas que trabalham aqueles que são dependentes químicos. Nós procurávamos em todo o Estado quem funcionava. E quem funcionava recebia a nossa ajuda e podia ajudar mais. A partir daí, nós fomos um membro na Assembleia do Conselho de Proteção à Criança e ao Adolescente, o que muito nos educou das dificuldades e dos desafios que são os jovens do nosso futuro. E trabalhamos também na Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, onde fizemos trabalhos relevantes como a regulamentação do transporte de cargas perigosas, colocando a responsabilidade em quem transporta. Todo mundo da região metropolitana já viu que quando uma carga perigosa sofre um acidente, o poder público não tem condição de atuar e tirar
aquela carga do caminho. Isso é responsabilidade do transportador. Nós regulamentamos essa situação. Outra coisa que fizemos na comissão foi facilitar a vida das concessionárias que precisavam de inúmeras licenças ambientais para trabalhar naquela área não edificante adjacente à rodovia. E mais do que isso, fizemos 55 projetos de lei, 31 dos quais aprovados. E um dos que eu mais me orgulho e tenho satisfação é o projeto que credencia o doador de sangue, naquele momento em que doa sangue, credenciar os seus dados genéticos para o REDOME, que é o cadastro de medula óssea, que ajuda os doentes de câncer. Nós temos um trabalho excelente nessa área, que foi muito reconhecido. E outro trabalho interessante também, nós temos a indústria da multa. Né? E sabia que não existe regulamentação para essas concessionárias que nos multam apresentar fundamentação adequada no caso de sermos multados na utilização do trânsito. Consciente e sensível a isso, nós fizemos um projeto de lei que obrigava a fundamentação adequada para que as pessoas tivessem direito de saber por que elas tinham sido multadas e aí poderem se defender. Nesse sentido, a gente leva para o Senado essa visão abrangente de trabalhar pela área produtiva, mas também trabalhar pelo cidadão comum, que é quem mais precisa hoje. Xerém, nós trouxemos uma pergunta enviada por um radiodifusor da Amirte. Ele se chama Ronaldo Faladaise, ele é diretor da TV Sudoeste de São Sebastião do Paraíso. Eu vou ler a pergunta para o senhor. Ele pergunta: candidato, a violência e, consequentemente, a insegurança tem aumentado demais nas cidades do interior. Uma vez senador da República, como o senhor pensa em contribuir para que os governos estabeleçam um estado cada vez mais seguro, sobretudo nessas cidades do interior? Olha, Ronaldo, muito boa pergunta, que vai um abraço aí para todos de São Sebastião do Paraíso, e dizer o seguinte: há uma controvérsia, há uma mentira, uma falácia nessa questão da segurança pública. As propostas são aumentar o contingente da Polícia Militar, né, valorizar a Polícia Civil, endurecer a legislação, ou então aumentar o número de presídios. Nós temos certeza que isso não é suficiente para garantir a segurança da nossa população e a sensação de segurança. Nós temos que agora trabalhar com a inteligência artificial, com câmeras de segurança que podem fazer uma vigilância ostensiva em toda a cidade. Não é possível que nós tenhamos um policial guardando cada quarteirão ou cada 2 quarteirões, mesmo porque não é um policial, tem que ser 2 ou 3 para que eles possam atuar com eficiência. Nós temos que usar a tecnologia e a pessoa pode perguntar, mas e o recurso para isso? Uma câmera de segurança que identifica o rosto, que identifica até número de placa, ela custa em torno de R$ 70. Ora, se nós colocássemos uma em cada poste, ou então se nós colocássemos uma a cada 3 postes, nós teríamos uma sensação de segurança, porque eu quero ver o malfeitor, aquele que trafica droga na porta da escola, aquele que pretende assaltar o caixa rápido, aquele que pretende depredar o patrimônio público, fazer isso se ele souber que existe uma câmera de vigilância e que ele será exposto. E mais do que isso, para aqueles que mesmo assim atuarem de uma forma prejudicial à sociedade, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma polícia com contingente adequado para capacidade de resposta. No mundo inteiro, não é possível policiar todos os lugares simultaneamente. O que nós precisamos na segurança pública de Minas é uma capacidade de resposta. E se você me permite, eu queria colocar ainda mais uma questão referente à segurança pública. Nós temos quase 70 entradas terrestres, quase 80 entradas terrestres por Minas Gerais, entre estradas asfaltadas ou vicinais. Isso permite que qualquer um tenha acesso ao estado de Minas Gerais, que está no centro do Brasil, cercado por 2, 4, 6, acho que 8 estados, mais o Distrito Federal. O que nós temos que fazer? Como nós vamos colocar uma vigilância igual no antigo Império Romano, com cerca 24 horas por dia? Isso não usa mais. O que nós precisamos fazer é colocar 24 horas por dia nessas entradas, né, um monitoramento de tráfego para a gente saber o que está entrando no nosso estado e o que está saindo sem pagar imposto. Não é possível. Minas tem a maior malha viária, nós somos
maiores do que a França. Se nós não utilizarmos, né, a inteligência artificial para garantir a presença do Estado, para saber o que está acontecendo, não existe solução para a segurança pública no Estado. Xerém, para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem vai assistir essa matéria. As grandes corporações não precisam de apoio no Senado. As grandes forças produtivas que geram emprego, renda, que controlam a riqueza do país, elas já são bem representadas e nós estaremos lá para ajudá-las. Mas o que nos motiva a estar no Senado é a possibilidade de fazer legislação para as pessoas comuns. Nós temos hoje 63 milhões de brasileiros no SPC. E a empresa de ônibus que nos transporta, o supermercado que a gente compra, o banco que paga as contas, todos eles já tiveram um nome sujo. O governo criou uma lei, deu um descontão, parcelou em muitas e muitas parcelas. Nós queremos dar uma segunda chance às famílias brasileiras que estão nessa situação devido à crise, devido ao salário de sobrevivência, que às vezes descontrola um pouquinho a conta. Nós acreditamos que essas pessoas também merecem a sua representação no Senado. É por isso que estamos nessa campanha, levando a nossa proposta, um senador com o coração aberto, que irá conversar com todas as forças políticas, um senador por inteiro. E é por isso que agora, 7 de outubro, eu peço a todos a oportunidade de nos concederem esse emprego, que é trabalhar como servidor público no Senado de Minas, o que será uma grande honra. Então, 7 de outubro, para senador Fábio Xerém, 123.